Sou o Major Ribeiro, comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militares, com sede em Porto Seguro e com responsabilidade territorial sobre toda a costa do Descobrimento. Aqui na cidade de Eunápolis nós temos a nossa 2ª companhia e desenvolvemos as atividades de combate a incêndios e prevenção. E a prevenção é o que eu venho falar com os senhores e senhoras no dia de hoje, né? O bombeiro já atua muito fortemente na toda a parte de combate aos sinistros, mas a prevenção é algo que a gente ainda vem lutando com muita dedicação para se tornar realidade. A Bahia, ela foi o último estado da federação a aprovar seu código de incêndio e pânico, enquanto todos os outros estados já tinham um histórico muito forte de prevenção e segurança contra incêndio. Apenas em 2013, a Bahia aprovou o seu código de segurança. E o triste resultado disso é que nosso estado não tem uma cultura de prevenção. Nenhum de nós aqui, talvez com raras exceções, vai entrar em algum local que seja, um evento, um restaurante, e se preocupar com a saída de emergência, com o extintor, com a iluminação de emergência, se aquele local tem um brigadista que possa combater um princípio de incêndio que possa surgir. Nada disso povoa a cabeça do baiano, porque o nosso estado não tem essa cultura de prevenção. Então, um grande desafio nosso, enquanto Corpo de Bombeiros, é estimular e criar essa cultura de prevenção, visto que a gente não trabalhou com isso durante décadas, né? Enquanto São Paulo, Rio, desde a década de 70 já atuam fortemente nessa área, a gente está chegando agora. E uma das coisas que acontecem e que muitas vezes a gente não tem conhecimento, e é que é responsabilidade do Corpo de Bombeiros vistoriar todas as edificações, à exceção das unifamiliares, das residências unifamiliares. Todas as demais edificações, sejam comerciais, industriais, edificações públicas, elas precisam ter um alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar. Esse alvará, ele é chamado aqui na Bahia de AVCB ou CLCB, a depender da característica da edificação. E esse alvará vai garantir que aquela edificação está nas melhores condições possíveis caso venha acontecer um incêndio ou qualquer outro tipo de sinistro. Só que a gente, de fato, tem muita dificuldade de fazer com que as edificações, as empresas, procurem o Corpo de Bombeiros para fazer a avaliação do seu projeto de segurança contra incêndio e a retirada desse documento. Isso não é uma dificuldade só do Bombeiro da Bahia. Aqui é pior, por causa da nossa cultura de prevenção que não existe. Nos outros estados existe também essa dificuldade. E o resultado disso foi a tragédia da Boate Kiss. A Boate Kiss não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. E, por conta disso, aquela tragédia aconteceu. Assim como essa tragédia, outras se repetem todos os dias nas nossas cidades, no estado, na Bahia e no Brasil. E a maneira da gente acabar com isso é a gente conseguir fechar esse cerco e que todas as edificações elas estejam regularizadas junto ao bombeiro. E onde é que o município entra nisso? Por causa da tragédia da Boate Kiss, o governo federal aprovou uma legislação, que é a Lei Kiss. Acredito que todos devem ter conhecimento da Lei Kiss. E a Lei Kiss, ela obriga que os gestores municipais atrelem os seus alvarás de funcionamento, de licenciamento ao documento do Corpo de Bombeiros e estabeleceu lá em 2017 o prazo de 2 anos para que os municípios atrelassem os seus documentos ao alvará do Corpo de Bombeiros. Na prática, o município não poderia emitir nenhum alvará de funcionamento, licenciamento, se aquela empresa, aquela instituição não apresentasse
o alvará do Corpo de Bombeiros. Ou seja, os alvarás municipais precisam estar vinculados ao alvará do Corpo de Bombeiros. Como isso é tudo muito novo, aqui na Bahia são poucos os municípios que nós, enquanto Corpo de Bombeiros, já conseguimos atrelar essa documentação. Nós estamos visitando cada um dos gestores municipais. Aqui na Costa do Descobrimento, nós já conseguimos conversar com alguns gestores. Estamos conversando com as procuradorias dos municípios. Estamos buscando contato com as câmaras de vereadores dos municípios, levando essa notícia. A Lei 15 de 2017 obriga que municípios atrelem os seus alvarás ao alvará do Corpo de Bombeiros, sob pena, inclusive, de responsabilização do gestor municipal por improbidade administrativa. E a gente sonha que, de fato, isso se torne realidade. Na Bahia, em algum momento, todos os municípios estejam, de fato, com esses alvarás atrelados, para a gente garantir que a sociedade baiana esteja minimamente protegida contra incêndios e outros tipos de sinistros. Então, meus amigos, a ideia hoje era trazer essa notícia, né? Eu sei que isso é novidade para algumas pessoas, mas já temos alguns meses já de tratativas com o município aqui de Eunápolis, com a Procuradoria, com as secretarias do município, com o Ministério Público, aqui na figura do Dr. João, já participamos de algumas reuniões com ele, e a ideia é que a gente possa avançar nessa discussão, que a Câmara de Vereadores também possa participar desse processo e que a gente possa tornar o município de Eunápolis um município seguro contra incêndio e pânico. Meu objetivo enquanto comandante do 6º Batalhão é que, na verdade, isso se estenda a todos os outros 8 municípios aqui da Costa do Descobrimento, para que a gente, de fato, tenha uma segurança quando a gente manda nosso filho para a escola, quando a gente vai para qualquer prédio público, quando a gente adentra uma casa de show, um restaurante, a gente tem a certeza que aquela edificação está preparada, em condições de receber a gente com segurança, e que, se acontecer ali algum sinistro, a gente não venha perder a vida e o patrimônio. Uma característica, meus amigos, de todos os incêndios, o que é que todos os incêndios têm em comum? Seja um incêndio florestal, seja um incêndio em edificação, seja um incêndio num comércio, numa indústria, seja um incêndio em residência. Uma coisa que tem em comum em todos esses incêndios é que todos eles poderiam ter sido evitados se as medidas preventivas tivessem sido adotadas. E uma coisa que é incomum em todos esses incêndios é que todos eles geram algum tipo de perda. Perda ambiental, perda material, perda financeira, perda de empregos. Quando aquela edificação ela se torna inviável para a continuação daquele negócio, empregos deixam de ser gerados, empregos são perdidos. A atividade econômica ela deixa de funcionar, mesmo que temporariamente, até que aquela edificação retome a sua finalidade de uso. Então, essa é a grande preocupação nossa, que a gente possa preservar a vida, que a gente possa preservar o meio ambiente, que a gente possa preservar a atividade econômica, a capacidade produtiva. Tudo isso vem com a prevenção. Nós, no Brasil, não temos muitos estudos sobre prevenção. Infelizmente, a gente ainda é muito capenga nessa área. Mas os americanos, eles têm estudos muito aprofundados sobre isso, e o americano ele tem um dado que é muito relevante para tudo isso que eu estou trazendo. Cada dólar investido em prevenção economiza $7 na resposta. Prevenção é caro, e isso muitas vezes limita, né, ou inibe que o empresário invista na prevenção por falta dessa consciência. Cada real que ele economiza na prevenção, mais tarde na resposta, vai custar 7 para ele. Então, se a gente conscientizar a nossa sociedade disso, a gente vai ter uma sociedade muito mais segura.
Obrigado. Quebrando aqui o protocolo, nós temos um grande problema em Eunápolis com relação a incêndios nos postes de energia. Incêndios esses que são ocasionados, na maioria das vezes, por fiações que são colocadas para o uso, muitas vezes, não estou dizendo todas, de redes de internet e de outras coisas, TV a cabo e outras situações mais. A gente sabe que tem que ter uma regulamentação por parte do município com relação a essa problemática. É dever do município fiscalizar isso e fazer com que isso tenha uma forma mais organizada. Porém, os incêndios têm acontecido constantemente. Em junho do ano passado, eu estava em uma cidade fora e na Avenida Norte-Sul começou um incêndio em um poste por volta de 1h da madrugada. E esse incêndio saiu alastrando pelo quarteirão e chamuscou 2 casas lá, e uma das casas foi a casa da minha família. A primeira coisa que se faz é chamar o Corpo de Bombeiros. Mas o Corpo de Bombeiros tem um protocolo que não pode apagar o incêndio em postes por conta de que tem a fiação elétrica e outras coisas mais. Porém, a Coelba não funciona nesse horário. E se fosse de dia, ela só iria se fosse para cortar a energia do pobre, porque é assim que a Coelba trabalha, com incompetência e irregularidade em muitos aspectos. E, por volta de 6 da manhã, as pessoas ficaram na rua esperando o fogo apagar. E a semana passada aconteceu isso, parece que é uma perseguição até a minha pessoa, na minha casa, lá na Urbis. Eu liguei para o Corpo de Bombeiros e a resposta que eu tive foi essa. E eu liguei para a Coelba e os vizinhos todos ligaram e a Coelba disse que só ia se o Corpo de Bombeiro fosse. O Corpo de Bombeiro não pode ir se a Coelba não estiver lá. E quem apagou o incêndio foi os moradores, junto com os meus filhos, que subiram no telhado da casa, tem um vídeo circulando aí, e com o extintor lá de cima, correndo o risco de ser eletrocutados. Foi imprudente da parte deles, eu reclamei muito depois, eu não estava em casa, e o fogo apagou sozinho, depois que eles concluíram. E o Corpo de Bombeiro não pôde ir. Então, eu fui questionado por uma pessoa do Corpo de Bombeiros, e o que eu falei para ele foi o seguinte, que se pudesse mudar o protocolo, porque o Corpo de Bombeiro representa o Estado. Se houvesse uma situação de que o Corpo de Bombeiro chamasse a Coelba, intimasse, tinha que ter alguma coisa, porque a Coelba não vai se o cidadão ligar. Ela só vai quando é para cortar energia, até para religar, tem vezes que ela passa até 2 dias para religar. E isso vai acontecer cada vez mais em Eunápolis, porque a internet é um uso hoje universal. Então, assim, a gente precisava criar uma temática com relação a esse assunto. Se o senhor tiver alguma coisa que possa falar no momento, a gente está aqui para ouvir. Se não, que a gente pudesse nos reunir para resolver esse problema, porque vai acontecer cada vez mais. E a gente vai perder vidas com isso. Eu não estou dizendo que o Corpo de Bombeiro não está sendo eficiente. Ele precisa também seguir os protocolos, claro, mas a ponta, que é o povo, precisa do serviço. Sim. E o serviço está impedido porque existe uma empresa no meio, uma empresa que é privada, e ela não se interessa com os interesses do ser humano, e sim com os interesses do que ela vai receber. Pronto. Excelente fala. É uma preocupação grande também do Corpo de Bombeiros, essa questão em relação ao nosso protocolo de atendimento, né? Como é que funciona uma ocorrência em estrutura energizada, não necessariamente poste, mas qualquer estrutura energizada, transformadores, redutores de tensão, todo e qualquer equipamento energizado. Qual é o nosso agente extintor? Água. O caminhão vai com 4.000, 6.000, 12.000 litros de água, a depender da capacidade de cada caminhão. Nós vamos com o nosso bombeiro. E se a gente joga água no equipamento energizado, em vez da gente resolver o problema, a gente vai piorar o problema. Além do incêndio ele ganhar proporção, a gente ainda corre o risco de eletrocutar os bombeiros que estão em operação e eletrocutar as pessoas que estiverem próximas, porque a água conduz eletricidade. Então, quem estiver próximo ali vai tomar o choque. Então, o protocolo para toda e qualquer ocorrência onde há equipamento energizado primeiro precisa desligar a energia. E quem faz esse desligamento é a concessionária. Não existe essa condição. O bombeiro só desloca
quando a concessionária está no local. Não existe isso. O bombeiro vai deslocar no momento em que ele for acionado. Ele vai para o local, no local ele aguarda a concessionária fazer o desligamento da energia. Assim que a concessionária desliga a energia, ali existe a segurança nesse momento para que a equipe trabalhe com segurança e com a segurança da população. Então, se o bombeiro chega ao local e a concessionária não chega, a gente precisa constar isso em relatórios, porque eu entendo, e aí nesse caso já é uma fala pessoal do Major Ribeiro, comandante do 6º Batalhão. Aqui não é uma fala institucional. Eu entendo que essa concessionária deve ser responsabilizada por todos os danos que forem decorrentes da omissão dela. É responsabilidade dela desligar o equipamento para que o bombeiro trabalhe. Se ela está retardando ou se ela não está cumprindo com essa obrigação, ela precisa ser acionada de alguma maneira. Talvez pelo município, talvez pelo Ministério Público, precisa haver uma provocação. Então, todas as vezes que isso chegar ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, de que houve por parte da Coelba um retardamento, né, nas suas ações, eu me comprometo em que a gente vai estar adotando as medidas para que essa empresa ela seja notificada do que está acontecendo, até para trazer uma resposta, né, do porquê desse retardamento, porquê, né, não se justifica não ter funcionários, né? Até onde eu sei, a concessionária ela tem equipes que ficam de plantão 24 horas, porque uma ocorrência com a eletricidade pode acontecer a qualquer momento. Se está acontecendo, né, situações onde fatos estão ocorrendo e essa equipe não está deslocando, talvez a própria gerência da Coelba nem tenha conhecimento disso. Porque existem empresas que são contratadas para prestar esse serviço. Recentemente tivemos aquela tragédia lá no município de Santa Cruz Cabralha, onde tivemos as enchentes lá, e a Coelba foi um parceiro muito importante naquela situação. Pensem que estava tudo alagado e precisou desligar a energia de praticamente a cidade toda para que não houvesse uma tragédia maior. E naquele momento, à medida que a cidade foi retomando a normalidade, a Coelba deslocou equipes de diversos outros locais para estarem apoiando nas situações de emergência daquele local. Então, existem sim equipes de emergência na Coelba, e a gente tem que levantar e entender o que é que está acontecendo. Por que é que essas equipes não estão chegando ou estão retardando a sua chegada? Isso precisa ser investigado.